6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. João 12, 1-11. Oremos. Senhor, e nessa manhã, pela tua graça, pela tua misericórdia, o Senhor decida falar conosco por intermédio dessa palavra. Apesar, ó Deus, do pregador ter claras limitações, do pregador, ó Deus, estar muito distante de um conhecedor exíguo e profundo da tua palavra, mas eu peço não que atenção a mim, nem às minhas orações, mas em atenção ao teu povo, que o Senhor use esse texto para falar com a tua igreja. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Queridos, eu quero começar essa reflexão trazendo uma certa curiosidade para os irmãos. Vocês já pararam para pensar como se mede a dureza de alguns materiais? Como os materiais, a gente diz, isso aqui é muito duro, isso daqui é muito macio, né? Isso daqui é pouco resistente, né? Algumas coisas duram mais e outras se quebram com mais facilidade. Não é verdade? A dureza de um material é, em termos técnicos, a resistência que ele oferece à deformação permanente, especialmente quando alguém tenta riscá-lo, penetrá-lo ou deformá-lo. Então, tem material que você pega com sua mão, facilmente, você consegue entortar, ou você consegue riscar, ou você consegue furar. Basicamente, isso é o que a gente chama de dureza dos materiais. E um material específico, que são os minerais, eles são classificados segundo aquilo que nós chamamos de escala de Mohs, que vai dizer o seguinte: quanto mais macio, mais baixo ele está nessa escala, e quanto mais duro, mais alto nessa escala. Se eu der um exemplo, vai ficar mais claro para vocês. Por exemplo, nessa escala, quem está no topo da classificação de Mohs é o diamante. É o mineral natural mais conhecido do mundo. Ele está na classificação 10. Essa escala vai do 1 a 10 e o diamante está na classificação 10. Quer dizer, o diamante ele risca qualquer outro mineral e nenhum mineral consegue riscar um diamante. A escala 10 no topo. E qual é o mais, digamos assim, o mais maleável, o mais macio, o que se quebra e se risca com mais facilidade? É o silicato de magnésio, que nós chamamos popularmente de talco. Ele está na classificação 1. Você risca com facilidade, inclusive na natureza, quando você aperta com o dedo, ele se desmancha. Né? O silicato é a base do talco, né? Hoje parece que é até proibido usar em bebê, né? Não se usa mais talco em bebê, mas na época dos nossos pais, na nossa época, se usava muito
tal, né? Chega a subir aquela nuvem e tal. Aquilo é um dos componentes, é o silicato de magnésio, ele está na classificação 1. E o alabastro, que é esse vaso que Maria quebrou para ungir Jesus. O alabastro era um vaso feito de um mineral chamado calcita. Ele era um mineral que ele era translúcido, era uma pedra, né? Eles poliam aquela pedra até ficar no formato de um vaso. Quer dizer, você não montava. Não era como, por exemplo, aqueles utensílios de barro ou de argila, que você molda e você cozinha num forno e ele endurece. Não, era uma pedra que você polia. E segundo a habilidade do artesão, eles conseguiam polir de uma maneira tão fina que ele ficava translúcido, quase transparente. E era extremamente caro. E o alabastro, ele ocupa nessa escala de Mohs, a calcita, o nível 3. Quer dizer, ele nem chega perto do diamante. Do nível 9 da escala Mohs até o nível 10 do diamante, existe uma distância muito grande. Parece que do 9 para o 10 é perto, né? Mas na escala do diamante é muito distante. Quer dizer, o diamante está muito além do 9. Mas a calcita, ela é um material que não é rígido, mas também não é tão facilmente quebrável. Você precisa colocar uma força. Eu estou dizendo isso para chamar a atenção que Maria, de fato, tomou a decisão de quebrar aquele vaso para tirar dele aquele nardo puro e lançar sobre Jesus. E essa história é interessante que na própria palavra de Jesus, que nós vamos encontrar em outros evangelhos, como Mateus capítulo 26 e Marcos capítulo 14, é como se a história aqui, ela circundasse ao redor não de Jesus, mas da atitude de Maria. E isso é estupendo, é fenomenal. Quer dizer, parece que Jesus, nesse momento, deixa de ser o centro da história e ele coloca a atitude, o comportamento de Maria como sendo o fator principal daquela passagem. Eu quero falar um pouco sobre o contexto para que a gente entenda o que aconteceu. O contexto nós encontramos nos versículos 1 e 2. Existe um contexto cronológico apresentado aí, que são 6 dias antes da Páscoa. O que isso significa? É que a última semana de Jesus, ela está sendo inaugurada a partir desse evento. A partir desse evento, começa a se contar 7 dias, né, que Jesus ele tem de vida antes da sua crucificação. Então, nós estamos entrando dentro do Evangelho de João, perceba, essa aqui, se eu bem me lembro, é a 42ª, 43ª mensagem, mas a última semana de Jesus ocupa mais conteúdo do Evangelho de João do que nós vimos até agora. Quer dizer, nós não andamos ainda a metade do caminho do Evangelho de João. Nós estamos entrando agora naquela parte que é mais crucial dentro desse Evangelho. Um outro contexto também é o contexto geográfico. Esse fato vai acontecer em uma casa que fica na cidade de Betânia, cidade onde Jesus tinha realizado o seu último milagre, que era o milagre da ressurreição de Lázaro. Essa cidade de Betânia, a gente tem que lembrar o contexto muito importante, até que foi tratado na nossa reflexão anterior. Lembra, Jesus ele está se dirigindo para a Páscoa em Jerusalém. E de todas as regiões de Israel, viam pessoas descendo para participar da festa da Páscoa, que era uma das 3 peregrinações obrigatórias da lei de Moisés. Uma delas era a Páscoa. Inclusive, no nosso áudio sobre o Salmo 133, a gente falou sobre isso. Quem ouviu, teve a oportunidade de aprender mais sobre isso. Então, nessa descida para Jerusalém, havia uma passagem, entre aspas, obrigatória por Betânia. Lembra, Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Então, as caravanas que vinham descendo em procissão para a festa da Páscoa em Jerusalém, elas passavam por Betânia, às vezes em dia se aproximando do sábado, eles só poderiam, olha que interessante isso, conhecendo a cultura, né?
eles só poderiam caminhar 1 quilômetro em dia de sábado. Betânia ficava a 3 quilômetros. Se eles chegassem na proximidade do sábado, eles não poderiam se deslocar. Então, eles pernoitavam em Betânia e no outro dia, depois do sábado, eles desciam para Jerusalém. E provavelmente foi isso que aconteceu com Jesus. Ele está se dirigindo para Jerusalém e a rota obrigatória passando por Betânia, e claro, Jesus ele tem conhecido em Betânia. Jesus ele conhece Lázaro, Marta e Maria, e ele decide passar e ficar algum tempo lá na cidade de Betânia. Então, é o caminho tradicional para Jerusalém e também para Jesus é uma ocasião oportuna para encontrar grandes amigos, como Lázaro, Marta e Maria, né? Local onde Jesus havia há pouco tempo realizado simplesmente o maior milagre de todo o seu ministério, que foi ressuscitar um homem que estava morto há 4 dias. E existe também um contexto social aqui, porque apesar do nome de Lázaro ser citado como alguém importante nessa passagem, a pessoa que recebe Jesus e seus discípulos não é Lázaro. Nós vamos encontrar essa informação não no Evangelho de João, mas na passagem correlata de Mateus 26, 6 a 13 e Marcos capítulo 4, versículo 3 a 9, que vão dizer que quem recebe Jesus, Lázaro, Marta, Maria, é um homem chamado Simão o leproso. Olha que curioso. Quer dizer, Jesus ele é recebido, ele recebe um banquete em homenagem, vindo de um homem chamado Simão o leproso. Obviamente, pelas questões culturais e religiosas da época, Simão já não era mais leproso. Nós nem sequer sabemos se Simão deixou de ser leproso por um milagre de Jesus. É possível que Simão esteja também oferecendo um banquete em honra a Jesus pela sua própria cura. Nós não sabemos, mas ele ainda é conhecido e talvez a cura não tenha se dado há muito tempo, por isso ele ainda é tratado nos outros evangelhos como Simão o leproso. E nessa ceia nós temos aí algumas pessoas que são citadas. Nós temos Jesus, nós temos os 12 discípulos, incluindo Judas, nós temos o próprio Simão o leproso, nós temos Lázaro, Marta e Maria. Aí um número de pelo menos 17 pessoas compondo essa celebração. E olha só como isso é interessante. Culturalmente, os homens apenas participavam desses momentos de ceia. As mulheres eram literalmente excluídas. Elas não participavam. Porque, perceba, como eram as refeições, as ceias? Não eram em mesas como nós temos hoje. As pessoas se deitavam. Então, era uma mesa muito baixa, com algumas, digamos assim, coberturas que faziam uma espécie de divã. Então, elas se reclinavam muito próximas umas das outras. Isso era desrespeitoso para uma mulher ficar dentro dessa condição próxima ao homem. Então, as mulheres não participavam desse banquete, dessa ceia, juntamente com os homens. E o que nós vamos encontrar ali? Marta servindo. A mesma atitude de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, os irmãos lembram dessa passagem, Jesus ensinando e Maria aos pés de Jesus aprendendo, enquanto Marta servia, e há uma reclamação de Marta a Jesus: olha, Maria fica aí entretida, eu aqui servindo, trabalhando, né? E nós encontramos novamente Marta servindo. Essa mesma passagem, como eu já falei, é citada nos evangelhos de Mateus, capítulo 26, 6 a 13, e Marcos, capítulo 14, 3 a 9. Existe uma passagem em Lucas, capítulo 7, 36 a 50, que vai falar sobre uma mulher que quebra um vaso e unge o corpo de Jesus, mas não é a mesma passagem. É uma passagem diferente, não é a mesma situação. E nós vamos chegar, então, no momento crucial do evangelho, dessa passagem de João 12, que é a unção de Maria sobre o corpo de Jesus, versículos 3 a 8. Né? Então, primeiro, Maria está lá, mas ela não deveria estar. Isso tem que ficar bem claro.
Ela é uma intrusa no banquete dos homens. Ela é uma intrusa na ceia dos homens. Só os homens permaneciam naquele ambiente. Então, as convenções sociais da época afastavam mulheres dessas situações. Mas veja como é muito bonito isso da parte de Maria e como o Evangelho ressalta sempre as atitudes dela, porque em Lucas 10, capítulo 39, nós encontramos Maria aos pés de Jesus para aprender. Em João capítulo 11, versículo 32, nós encontramos Maria aos pés de Jesus para chorar. E aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, nós encontramos Maria aos pés de Jesus para agradecer. Gente, que mulher sensacional. Depois dizem que a Bíblia não fala, não apoia e não trata bem, não exalta o papel da mulher. O que Maria faz nesse momento? Ela toma um vaso de alabastro cheio de um nardo puro, quebra esse vaso e derrama. Aí a gente precisa olhar os demais evangelhos sobre a cabeça, sobre os ombros e sobre os pés de Jesus. O vaso de alabastro, como eu falei, era feito de uma pedra translúcida muito cara. E esse vaso não era utilizado para qualquer coisa. Ele era caro e era só usado para guardar, né, coisas caras, perfumes caros, dentre eles o nardo puro. A observação de João é muito interessante aqui e faz muito sentido. Ele está querendo chamar a atenção para o ato de Maria com base naquilo que ela ofereceu. O nardo é um nardo puro. Você sabe de onde vem esse nardo? Você acha que você compra na Boticário? Como é que aquele que o pessoal compra? É Jequiti. Você acha que a Jequiti vem de nardo puro? O nardo puro era extraído de uma planta que florescia entre a Índia e a cordilheira do Himalaia. Se você traçar uma linha reta, sem desvio, uma linha, como o avião voa, uma linha reta, de Jerusalém até a cordilheira do Himalaia, são 5.000 quilômetros. É muito longe. Então, a planta era colhida nas cordilheiras do Himalaia, ela era prensada, extraída, o seu óleo puro, ele não era misturado, era condicionado nesse vaso de alabastro e era transportado por caravanas até a Índia. Da Índia, seguia até Jerusalém. Era caríssimo. Nesse pequeno vaso de alabastro cabia, em média, de 300 a 400 ml desse perfume. Diz aí o texto que ele valia 300 denários. 300 denários são 300 dias de trabalho. Só que não é do seu trabalho de CLT, de salário mínimo, não. Alguns calculam que valeria entre 30 a 50 mil reais aquele pequeno vaso de perfume, de 30 a 50 mil reais, aquilo que foi derramado sobre Jesus. Era tão caro o nardo, que as famílias abastadas compravam nardo para que servissem de dote para suas moças. Era como se fosse uma reserva financeira. Você quer guardar um dinheiro, você vai investir em quê? Eu vou investir em coisa cara, eu vou comprar um nardo. Então, era desse nível o que Maria tinha em suas mãos. E o cálculo é esse, de 300 denários. Cada denário era um dia de trabalho, demorava 300 dias de trabalho, e quando ela quebra esse vaso, porque o vaso era selado, para usar, você tinha que quebrar. Quando ela quebra esse vaso, o perfume é tão puro, é tão intenso que o texto ele chama atenção para isso. O cheiro se espalha pelo ambiente, ele toma todo aquele lugar. O cheiro maravilhoso do melhor perfume que você pode conhecer, que você pode compreender. O perfume é derramado sobre Jesus, da sua cabeça até os seus pés. Maria, por sua vez, ela solta os seus cabelos. É algo também impossível e impensável dentro daquela cultura. Mulheres não mostravam seus cabelos em público.
Elas andavam com um véu, elas faziam tranças e usavam um véu por cima, porque era vergonhoso mostrar os cabelos em público. O que Maria faz? Maria, ela solta suas tranças e usa os seus cabelos para enxugar os pés de Jesus, o que é um ato incrível de profunda devoção e profunda humildade. E veja só, na última ceia, o que Jesus vai fazer com seus discípulos? Lavar os seus pés e enxugá-los. Só quem era humilde conseguia tocar, manusear os pés de alguém. E Maria estava lá, não apenas tocando, lançando nardo puro, mas enxugando com seus próprios cabelos. Mas por que Maria faz isso? Gente, Maria está muito agradecida. Ela tem todas as razões do mundo para agradecer. Por quê? Quanto vale a vida da pessoa que você mais ama nesse mundo? 300 denários? 20 mil reais, 30 mil reais, 50 mil reais? Maria teve o seu irmão de volta. Seu querido Lázaro. Ela obteve da morte aquele que ela julgava que não tinha mais esperança, porque estava morto há 4 dias. Então Maria tem todas as razões do mundo para agradecer, porque há pouquíssimos dias ela chorava pela vida do seu irmão e agora ela está numa ceia em honra ao Mestre com a presença do seu irmão. Maria tem todas as razões de ser eternamente grata, de dar tudo o que ela tem, tudo que ela possui, para demonstrar toda a gratidão. Eu quero saber de convenção social, de que mulher não pode, de que mulher não entra, de que não pode quebrar nardo, isso é muito caro. Ela não está nem aí para essas coisas. Ela quer manifestar da maneira mais grandiosa possível a gratidão que ela tem por Jesus. E nesse ambiente profundamente tocante, de grande gratidão, de um sentido tão impressionante, vindo do coração de uma mulher agradecida, surge a presença de Judas. Nos melhores ambientes tem isso, amados. Assim como nos melhores cultos, tem aqueles que exaltam, que agradecem, que louvam, e aqueles que reclamam, aqueles que fecham a cara, aqueles que ficam no celular, aqueles que não prestam atenção. Todo lugar tem gente assim, tem crente e tem gente do diabo, e Judas está ali para ser esse representante do diabo. E Judas então decide alardear a sua pretensa e falsa piedade. Perfume tão caro assim, olha, poderia ser vendido para abrir uma obra social. Nós poderemos investir em cestas básicas, poderemos até mesmo distribuir diretamente aos pobres. Tudo mentira, tudo falsidade. Ele é um ladrão, ele é um mau caráter. E a resposta de Jesus é a palavra mais curta da passagem. Versículo 7, deixa que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento. Esta afirmação, ela só pode ser entendida à luz dos demais evangelhos, aonde Jesus diz, por exemplo, em Marcos capítulo 14, versículo 8, ela ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Aí eu vou concordar. Os irmãos às vezes não sabem o que o pregador pena para entender, interpretar e poder pregar. Tem várias possibilidades de interpretar o que Jesus disse, tanto no Evangelho de João quanto em Marcos, quanto no Evangelho de Mateus. Mas de todas as possibilidades de interpretação que eu mais gostei, talvez não seja nem a certa, mas foi a que eu gostei, foi a do William Hendrickson, que ele pensa da seguinte maneira, e eu achei muito interessante o pensamento dele, de que Maria sabia que Jesus morreria em Jerusalém. Maria, ela sabia que estava chegando a hora do seu mestre. E qual era o medo de Maria? Dela não ser a mulher que ungiria o corpo do seu mestre para a sepultura. O que ela decidiu? Eu vou fazer isso antecipadamente.
Quando nós lemos a história da morte de Jesus, quem é que se encarrega de sepultar o corpo do mestre? José de Arimateia. Maria não está lá. Gente, que tocante isso. Que tocante. É como se Maria dissesse: eu não vou ter outra oportunidade, a oportunidade agora. Ela sabia do plano, ela sabia o que as pessoas falavam. Ela tinha uma oportunidade, e a oportunidade era aquela. E ela decidiu não desperdiçar, de demonstrar não apenas a gratidão, mas dizer: essa honra de ungir o corpo do mestre, quem vai ter sou eu. E nesse cenário extremamente tocante e belo que nós encontramos em João 12, nós temos novamente a marca da grande incredulidade. Nós falamos de objetos que são duros. Lembra da escala de Mohs, do diamante que é o mais duro? Mas existe um material que é mais duro que o diamante. É o coração do pecador. É o coração do pecador. Só o poder gracioso do Senhor pode quebrar, pode curar o coração de um pecador. Qual é a discussão lá no capítulo 12, versículo 9 a 11? Veja bem como Betânia é caminho das caravanas que vão para Jerusalém. As pessoas começam a se perguntar, lembra no versículo 56 do capítulo 11? O que vocês acham? Ele não virá à festa? Quem é que traz essa notícia? As caravanas que passam por Betânia, dizendo: olha, Jesus está vindo e já está em Betânia. E o que acontece? Muitas pessoas que estão em Jerusalém se dispõem a caminhar 3 quilômetros para ver Jesus e Lázaro, que tinha sido ressuscitado. Isso começa a trazer um problema, porque eles vêm e eles são convencidos, eles passam a crer em Jesus. Daí então surge um plano terrível, porque agora não é mais só Jesus que está com seus dias contados. A morte de Jesus já tinha sido determinada. Ela já estava traçada, só aguardando o momento adequado, o momento oportuno de que ela acontecesse. Mas as providências já estavam sendo tomadas. Agora, nesse plano diabólico de morte, incluída a vida do próprio Lázaro, que nem pediu para ser ressuscitado. E talvez se pedisse, ele dissesse: não, Senhor, aqui está melhor do que aí na terra. Peça não, eu quero ficar aqui. E o plano de morte, a dureza do coração dos religiosos, agora se estende também para Lázaro. Lázaro precisa morrer. Nós precisamos apagar as provas de que esse homem, de fato, é quem ele diz ser. Pediram tantos sinais. Senhor, mostra-nos sinais para que nós creiamos. Disseram que o problema era falta de sinal. Agora o sinal existe. E o sinal anda, o sinal fala, o sinal ele conversa. O que nós vamos fazer? Vamos matar o sinal. Ao que parece, amados, os fariseus nunca conseguiram realizar o plano de matar Lázaro. A passagem é essa. Essa é a explicação, mas eu quero me encaminhar para 2 aplicações aqui. Primeiro, novamente chama a atenção que a dureza de coração permanece e o seu estado se agrava ainda mais. Porque agora as autoridades não estão mais determinadas só em matar Jesus. Agora no plano se inclui a pessoa de Lázaro. É a própria prova viva de que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Então vamos matar esse homem. Mas e Lázaro? Então vamos matar Lázaro também. Por causa, amados, de situações assim, o evangelho não é tolerado. O evangelho ele não é tolerado, não é só porque é uma religião diferente de outras religiões. É porque existem provas vivas daquilo que o evangelho pode fazer na vida de uma pessoa. As pessoas não gostam de ver mudança, as pessoas não gostam de ver confronto, e não apenas confronto de palavra, mas confronto de vida.
Mas como é que pode? Esse homem era um adúltero, era um homem promíscuo, e agora ele disse que conheceu esse Jesus, e agora ele está transformado, ele não bebe mais com a gente, ele não sai mais para prostituição com a gente. Isso incomoda. Então, o evangelho incomoda não é só pela sua perspectiva filosófica e social, é porque as pessoas odeiam a luz, é porque as pessoas odeiam santidade, as pessoas odeiam quem está comprometido com Cristo. Não vamos, queridos, esquecer da grande possibilidade de que, se nós fôssemos mais crentes, atrairíamos mais aversão das pessoas e não mais amor. Gente, isso é muito claro hoje dentro da nossa sociedade. Nós estamos tentando conquistar o mundo sendo igual ao mundo. Eles continuarão a nos odiar. E no dia em que nós decidirmos ser parecidos com Jesus, sermos como Lázaro, uma testemunha do que o poder de Deus pode fazer, eles continuarão nos odiando. Porque a dureza de coração, ela permanece, a menos que ela seja quebrada, destruída e transformada pelo poder de Jesus. Não tem outra possibilidade, nem toda a série de argumentos desse mundo, nem 1 milhão de folhetos, nem 5 milhões de cultos, nem 30 mil anos de oração podem quebrar um coração endurecido. Só o poder soberano e gracioso do Senhor. Então, quando nós oramos, oramos para que Deus faça a sua obra. Quando distribuímos folhetos, é na esperança de que Cristo faça a sua obra, porque só Ele tem poder para quebrar esse coração que está tão endurecido. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos, meu Deus, como existe no relato do Evangelho de João tanta resistência firme e radical ao nome daquele que tem poder para tirar as pessoas da morte. Nós não estamos falando de um homem que tem poder para matar, para destruir, estamos falando de um homem que tem poder para abençoar e para trazer vida. Mas eu acredito que esse texto não fale só sobre os incrédulos e sobre os ímpios, também fala sobre nós. E talvez fale muito mais sobre nós do que sobre os ímpios. Porque eu encontro, olhando para esse texto, e a minha reflexão pessoal, a minha reflexão para a igreja, é para pensar que a qualidade da nossa devoção mostra a gratidão do nosso coração. Vou usar uma expressão mais, digamos assim, cultica, religiosa. A qualidade do nosso louvor mostra o quão nós estamos gratos a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus precisou morrer para dar vida a Lázaro? Não precisou morrer. Ele não precisou morrer para que Lázaro fosse ressuscitado. Agora deixa eu lhe perguntar, fazer uma outra pergunta. Jesus precisou morrer para lhe dar vida? Sim. Então eu pergunto, quem é que tem maior dívida com Jesus? Lázaro ou você? Maria ou você? Quem deveria ser mais grato? Eu pela minha vida ou Maria pela vida do irmão dela? Porque para me dar vida, Jesus precisou morrer. Para que Lázaro ressuscitasse, Jesus não precisou morrer. Olha para a intensidade da gratidão de Maria e olha para a intensidade da minha gratidão. Quem deveria ser mais grato? Quem deveria estar mais feliz? Quem deveria ter uma vida devocional mais intensa? Quem deveria demonstrar mais gratidão? A minha ressurreição espiritual teve para Jesus um custo muito maior do que o de ressuscitar Lázaro. E diante disso, dessa clara discrepância
eu fico me perguntando como tem sido a minha vida de devoção. Ou como nós estamos falando agora, nesse ano de retiro, aniversário da igreja, como está o meu compromisso com ele? Agora pense num culto como um banquete em que Jesus está. Pense aí. Esse culto é um banquete. Jesus está presente nesse lugar. Você tem uma única oportunidade de demonstrar a Ele gratidão. Como você faz isso? Conversando durante o horário do culto. Usando o celular durante o horário do culto. Entrando e saindo durante o horário do culto. Eu lhe pergunto, aonde está a sua gratidão? Deveria ser maior do que a de Maria. Deveria ser maior do que a dela, porque a sua vida teve um custo muito maior do que a vida de Lázaro. Então, amados, nós precisamos olhar. Nós não temos aqui um vaso de alabastro com nardo puro para ser quebrado. E nem temos fisicamente a pessoa de Jesus para derramarmos sobre ele essa unção. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração como esse vaso. Frágil e fácil de ser quebrado. Não como uma rocha, como eu falei, dura, empedernida, rígida. Você tem que marretar, até sair alguma coisa dali. Não sei, eu vou usar agora uma ilustração que me veio à mente. Moisés bateu 2 vezes na rocha para tirar água. Tem crente que você vai bater 1000 vezes e não sai nada dali de dentro. É palavra, é oração, é conversa, é bênção e não sai nada dali. Duro como uma pedra, uma rocha. E o nosso coração a gente precisa olhar como um vaso de alabastro. E ele precisa ser quebrado para que o que tem dentro dele seja lançado sobre Jesus. Ou nós estamos com muita pena de quebrar os nossos vasos, que somos nós mesmos, a nossa própria vida e o nosso coração, ou então estamos com pena de desperdiçar um nardo tão puro diante de alguém que não vale a pena. Mas uma coisa é central aqui, é a gratidão daquela mulher. É que Maria estava grata pelo que Cristo fez por ela. Lhe trouxe o irmão de volta. Lázaro era passado. 4 dias. Isso é o quê? Isso é passado. Ela não contava mais com Lázaro comendo à mesa, refeições, risadas, conversas. Ela não contava mais de Lázaro estar no casamento dela, nada. Lázaro tinha sido apagado daquela história. Mas agora Lázaro está com ela. Como ela vai responder a isso? Da maneira mais grata que ela pode fazer. Vai na sua casa, pega o que tem de mais precioso. Talvez os pais tenham guardado aquilo para ser o dote dela de casamento. Ela decide derramar sobre Cristo como uma maneira de agradecer por aquilo que ele fez por ela. E nós precisamos, amados, refletir sobre as nossas atitudes de gratidão quando estamos na presença do Senhor. Quando nós estamos diante de Deus. Precisamos pensar. Se não estamos pensando, somos loucos. Ou talvez não esteja me fazendo compreender nas minhas palavras. Aí, de fato, eu clamo ao Espírito que convença os irmãos daquilo que, infelizmente, eu não posso convencer. De que a nossa vida, de que o nosso coração, tudo que tem lá dentro, porque dentro do nosso coração, vamos ser sinceros, irmãos, às vezes não tem nada não, às vezes tem veneno. Você está achando que você vai quebrar, o teu coração vai entregar a nardo para Jesus. Talvez aí dentro tenha veneno. E água, só água, nada mais água. Talvez tenha
quase nada dentro de você. Mas qual é o grande milagre? É que Jesus ele tem poder para receber esses corações quebrados e fazer algo novo. E ele já fez algo em você. Ele já fez algo em você. E a resposta de Maria não é, ó Deus, faz isso. Ela agradece por aquilo que ele já fez. E ele já fez algo em mim. Ele já fez algo em nós. Então a minha atitude para com ele é uma atitude de agradecimento da melhor maneira que eu puder. Que o seu coração seja como um vaso de alabastro. E o que tiver dentro dele, que seja derramado na presença do Senhor. Que ele seja derramado na presença do Senhor. Queridos, melhor lugar para se quebrar, melhor lugar para se derramar, é na presença de Jesus. E Maria sabia disso. Ela aprendeu aos pés de Jesus. Ela chorou aos pés de Jesus. E agora está lá ela agradecendo a ele por aquilo que ele fez. Queridos, que a gente pense, que a gente reflita sobre a nossa vida, que deveria ser muito mais grata do que a vida que Maria tinha. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor.